Senhor Jesus, nesse instante, de corações preparados para o plantio, nos colocamos à Tua disposição, Jesus, sempre com muito amor e simplicidade, que a gente possa obter da espiritualidade a inspiração nas palavras e que hoje possa ser uma noite extremamente produtiva nesse estudo, que esses ensinamentos fiquem guardadinhos na gavetinha da alma e que sejam utilizados no momento oportuno. Obrigado, Jesus. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus irá te abençoar. A mão de Deus irá te abençoar. Irá te abençoar. Que assim seja, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos para quem chegou agora. Tema de hoje extremamente importante, muito importante, tá? Vou pedir extrema concentração para todos. É um tema que a gente não vai fazer interrupção. Eu procurei nem colocar música no meio, porque a gente não pode quebrar o raciocínio, tá bom? Então, vamos lá, corações preparados. Para a gente começar, gostaria de tocar um trechinho de uma canção e preste atenção nessa letra, tá bom? Diz assim. Essa canção chama-se Cores do Viver. Sabe, às vezes me sinto vazio e inseguro, com medo de tudo. Nestes momentos que passo chorando, me esqueço da vida, me isolo do mundo. La la ya, la ya, la la ya.
se você se identificou com esse trechinho dessa canção, ou conhece alguém nessas condições, a live de hoje é para você. É para você. Vamos falar sobre depressão. O que é depressão? Quais são as faces da depressão? O que o Espiritismo tem a ver com a depressão? Como pode nos ajudar? Como vencer? Para a gente começar falando sobre depressão, a gente tem que se perguntar: o que é depressão? É uma tristeza? Mas é qualquer tipo de tristeza? Então a gente tem que entender, primeiramente, que depressão não é uma tristeza qualquer. Que existem tristezas que não são depressão, né? Depressão, ela é normalmente diagnosticada quando essa tristeza perdura por um tempo maior. Quando é uma tristeza profunda que dura um tempo razoável. Mas o que seria esse tempo razoável, Eduardo? A literatura médica, ela não precisa exatamente o que seria esse tempo, mas algo em torno de 10 a 15 dias, certo? Ah, Eduardo, então eu estou com depressão, porque eu perdi minha mãe e faz 3 meses que eu estou numa tristeza profunda. Eu estou depressivo? Bom, isso só o médico vai poder dizer. Mas a tristeza desencadeada pelo luto, num primeiro momento, não significa depressão. Temos que fazer essa ressalva a esse período aí de 10, 15 dias de tristeza, né? No caso do luto não se aplica. Por quê? Né? Porque o luto é outro tipo de tristeza. E quando eu falo luto, não é somente a perda física de alguém que eu amei ou que eu amo, né, pela morte. Mas luto também é, por exemplo, quando a gente termina um relacionamento de longa data, quando eu tenho uma frustração de um projeto que não deu certo, onde eu investi muito tempo, muita expectativa, quando eu tenho, por exemplo, a perda de um emprego, né? E muito embora essas experiências todas que eu listei possam sim se tornar gatilhos que desencadeiem a depressão, né, o chamado luto patológico, o fato da pessoa estar passando pelo período do luto não necessariamente significa que ela esteja depressiva, certo? Mas quanto tempo tem que durar o luto para saber se eu tenho ou não depressão? Como saber, Eduardo, se eu estou enlutado ou se eu estou depressivo? Para isso a gente vai chamar a ajuda de uma médica, né, gente? Olha, eu quero fazer um adendo aqui muito importante. Tudo que eu disser para vocês hoje, especialmente no campo da medicina, da psiquiatria, da psicologia, foi pesquisado. Eu não posso jamais ter a irresponsabilidade de trazer achismos. Eu não sou formado nessa área, né? Então eu estudei 2 dias seguidos para poder fazer a live de hoje. Foi uma das lives que eu mais tive que estudar, sinceramente, mas valeu a pena, né? Então, uma médica chamada mestra e doutora, chamada Valéria Ulbricht, né, da PUC de São Paulo, que é especialista em atendimento de pessoas enlutadas, ela diz que a tristeza do luto ela pode perdurar de 6 meses até 2 anos. Então, a gente precisa respeitar o tempo de reconstrução do nosso ser. Perder alguém que a gente ama não é brincadeira. Perder um emprego, um relacionamento de longa data. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho que respeitar o tempo de reconstrução, eu tenho também que me atentar se esse tempo não está demorando demais para passar, né? E se não está me impedindo de viver. E aí sim, nesse caso em que eu não tenho força para nada, deve ser procurado um médico, né? Eduardo, e essa questão das pessoas falarem que depressão é frescura? Depressão não é manha, não, Eduardo? Gente, pelo amor de Deus. A coisa que o depressivo mais gostaria de fazer é ter vontade de sair da cama dele. É ter vontade de deixar, né, esse estereótipo, essa imagem das pessoas falar assim, não, isso é preguiça, é de fazer as coisas, isso é frescura. O que ele mais queria é deixar de fazer aquilo, mas ele não consegue, né? Então, a depressão,
Segundo um psiquiatra espírita, Dr. Jorge Andréa, né? Vou repetir esse nome, porque para quem gosta de pesquisar sobre o assunto, foi fenomenal conhecer o trabalho desse senhor, que já é falecido, né? Ele chama Jorge Andréa, né? Ele foi falecido em 2017, morreu com 101 anos. O Haroldo cita muito ele nas palestras, né? Ele define a depressão como sendo uma distonia, né? Uma perturbação da mente do homem, da nossa mente humana, que vai se revelar através da melancolia, da inquietação, da perda da autoestima. E sabe a coisa mais curiosa que ele disse? É que em todos aqueles anos, trabalhando com pacientes depressivos, ele observou uma coisa, que o medo, ele é um pano de fundo da depressão. O medo causado por um complexo de culpa. Estranho, né? Por que isso? Um medo causado pela culpa? De onde que vem esse medo? De onde que vem essa culpa? Isso pode ter origem nessa vida, né? Por exemplo, um trauma que se viveu, uma situação que se viveu que repercutiu no meu inconsciente, na grande maioria das vezes durante a nossa infância, ou pode ter origem numa vida passada. E é aí que entra a doutrina espírita para explicar, né? É o passado retornando ao presente e cobrando, né, muitas vezes o erro do passado, a situação de reparação do presente. Não por punição de Deus, mas por amor, a oportunidade de reconstrução, né? Mas, meus irmãos, nós vamos deixar a abordagem espírita por último hoje. Hoje ela vai ficar por último. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha a responsabilidade de entender que quando a gente fala sobre depressão, nós temos que respeitar uma hierarquia no atendimento do depressivo. Então, o primeiro que deve ser procurado quando uma pessoa está em depressão, quando eu estou em depressão, é o médico psiquiatra. Por quê? Porque ele que vai examinar os distúrbios bioquímicos do cérebro, as causas orgânicas. Ele que vai fazer a anamnese para a identificação da depressão, se ela é leve, se é moderada, se é grave, né? E outra coisa, gente, uma coisa muito séria. Talvez uma consulta breve ao médico psiquiatra salve a sua vida, ou salve a vida de alguém que você ama que está em depressão. Por que, Eduardo, uma consulta breve? Porque foi constatado, né, que em muitas das pessoas que suicidaram ou que tentaram o suicídio, no momento do ato, os níveis de endorfina, né, que é o hormônio do bem-estar, estavam próximos de zero. Então a pessoa não tinha motivação nenhuma para viver. Aquilo era hormonal. Então talvez um comprimidinho que fosse ministrado elevava o nível de endorfina do corpo dela e ela não se matava. Ela não se matava. Muitas vezes a depressão ela é endógena, né? É uma disfunção do próprio organismo que não consegue, por exemplo, realizar as sinapses cerebrais de uma forma normal. E aí somente através dos medicamentos é que o paciente vai ficar bem novamente. Às vezes o paciente, pessoal, a pessoa ela é fisiologicamente incapaz de ser feliz sem um medicamento. Por quê? Porque quando a gente fala assim, ó, no sentimento de felicidade, no sentimento de prazer, de vontade de viver, tudo isso advém de hormônios, né, que são liberados dentro de nós a partir do momento em que os neurônios se conectam e, a grosso modo, né, pelas sinapses, eles estimulam a produção de determinado hormônio. Então, tem pessoas em que isso simplesmente não acontece. Ou, se acontece, acontece de uma forma prejudicada, né, de uma forma não eficaz. Por isso que o Espiritismo, a gente tem que ser responsável de dizer, é uma ferramenta auxiliar no tratamento da depressão. Na grande maioria das vezes, o Espiritismo sozinho não resolve. Ele não pode ser utilizado como uma ferramenta única. A gente tem que ser, uma vez mais eu digo, responsável de dizer isso, né? Dependendo do grau da depressão, precisa tomar um antidepressivo.
para poder, por exemplo, acelerar as sinapses cerebrais, né? E aí talvez você vai me falar assim, então quer dizer que o antidepressivo resolve a depressão? Não, não. Na maioria dos casos, não resolve, não resolve. Ele atenua os efeitos, né? E aí entra uma segunda ajuda na hierarquia, que é a psicóloga. A psicóloga, né? A psicologia, ela vai entrar na segunda escala aí da hierarquia. Por quê? Porque ela vai investigar os traumas, as memórias, as experiências vivenciadas nessa vida. O inconsciente, né? Quando somos crianças, nós somos puro inconsciente, né? Então, ela vai buscar muitas vezes estancar na fonte qual o problema emocional que desencadeou o processo depressivo. Então, talvez um quadro depressivo, ele pode se instalar na minha vida, na vida de alguém, porque a pessoa sofreu um abuso quando era criança, seja um abuso físico, um abuso sexual, ou porque foi um filho negligenciado, onde talvez a mãe teve que dar mais atenção para o outro irmão, e aí aquilo dentro de mim gerou um certo sentimento de abandono, de não pertencimento, e aí isso vai repercutir lá na minha fase adulta, né? Ou então alguém que passou por uma experiência de violência, um assalto, uma briga, são muitos gatilhos, né? E eu falo que a psicologia é linda, eu amo psicologia, porque eu costumo dizer que o psicólogo, ele é um educador de sentimentos. Um educador de sentimentos. Porque o psicólogo, o terapeuta, ele não vai impedir que você sinta tristeza. Não, ele não vai impedir. Ele vai te ajudar a sentir a tristeza nos momentos em que ela precisa ser sentida. Porque nenhum sentimento é ruim. Nem a tristeza é ruim. Imagina se alguém morresse e a gente ficasse feliz no nosso atual estágio de evolução. Não, a tristeza é importante. Mas o psicólogo vai te ensinar que tem um momento de sentir ela. Não é para ser uma sensação perene na sua vida, né? Ele não vai te transformar num robô. Mas um bom psicólogo, ele vai te ajudar a olhar para dentro de si, descobrir as tuas dores e fornecer as ferramentas necessárias para a superação delas. E depois, Eduardo? Depois que eu consultei o médico, psiquiatra, depois que eu consultei o psicólogo, e aí? Aí depois, só depois vem a doutrina espírita, né? Porque a análise do espiritismo, ela é mais ampla no sentido de examinar além dessa vida. Ela não se atém aos acontecimentos unicamente dessa vida. Então, vocês entenderam como que a gente precisa trabalhar nas 3 frentes para a gente vencer a depressão? Tem um expositor chamado Jorge Elahá, que ele tem uma fala maravilhosa sobre isso. Nunca vou esquecer, e eu espero que você também nunca esqueça quando você se deparar com um processo de depressão, seja na sua vida ou na vida de quem te cerca. Ele diz o seguinte, que quando alguém adoece pela depressão, toda a família também entra num processo depressivo. Então, uma guerra se instaura naquele lar. É a guerra da família contra a depressão. E quando a gente vai para uma guerra, para a gente obter êxito, a gente tem que levar as 3 forças. Quais são as 3 forças? O exército, a marinha e a aeronáutica, né? E na guerra contra a depressão funciona da mesma forma. Quando alguém na minha casa entra em depressão, eu tenho que mobilizar o exército, a marinha e a aeronáutica. O exército é quem vai cuidar do território físico. E quem vai cuidar do território físico? O médico. A marinha é quem vai cuidar das águas, que são as lágrimas do depressivo que chora. E esse será o papel do psicólogo. E a aeronáutica é quem vai cuidar do aspecto mais etéreo, mais sutil, mais espiritual, que é a religião, né? Eu achei lindo isso. Mas de nada adianta a gente ter disponível todas essas ferramentas, todas essas forças, se quem controla o acionamento delas, né, o depressivo, não der o comando principal. E qual que é o comando principal? O comando principal é: eu preciso de ajuda. Eu não estou dando conta de lidar.
com essa tristeza que eu tenho vivido. Há muito preconceito, meus irmãos, muita resistência em lidar com a questão da depressão, né? Tem preconceito de ir no psiquiatra, por exemplo. Ah, não, vou no psiquiatra coisa de gente doido. Eu não sou doido, eu tô triste, eu não tô doido, né? Tem preconceito de tomar um medicamento controlado. Não, Deus me livre de tomar esse remédio, né, pro resto da vida. Mas, meus irmãos, infelizmente, a depressão é algo cada vez mais comum. É algo cada vez mais comum. Para vocês terem ideia, há um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz que 18% das pessoas do mundo enfrentarão a depressão em algum momento de suas vidas. Ou seja, de cada 5 pessoas, uma terá que lutar contra a depressão. Eduardo, mas onde que está Deus nisso tudo? Gente, Deus é tão sábio que Ele permite as doenças para fazer com que a gente olhe para dentro de nós mesmos. E a depressão é uma prova disso. É a doença que talvez mais faz com que a gente volte o olhar para dentro de nós. E é voltando o olhar para dentro de nós que a gente evolui, né? Eduardo, tudo bem. Eu entendi qual é o papel do médico, qual é o papel do psicólogo, mas qual que é o papel do espiritismo? Ou melhor, da religiosidade no tratamento da depressão. Então vamos lá. Primeiro, eu queria dizer algo muito importante para vocês. Muito embora o espiritismo não possa ser utilizado como uma ferramenta única no controle da depressão, a gente encontra dentro dos princípios espíritas, por exemplo, a explicação para a grande maioria dos processos depressivos, né? Até mesmo aqueles que são considerados as disfunções no organismo, porque acreditamos na imortalidade da alma, né? E qual seria a justiça divina em fazer com que eu, Eduardo, reencarnasse com uma predisposição genética a ser depressivo e você que está aí me assistindo, não. Você não veio com essa predisposição. Qual seria a justiça divina? Deus gosta mais de você do que de mim? Isso combina com a ideia de um pai amoroso? Não, né? Então, de onde que vem essa disfunção, né? A ciência tem que caminhar de mãos dadas com a religião, já dizia Kardec. E a ciência explica o que a doutrina espírita já preconiza há muito tempo. Vocês lembram, lá no Evangelho, quando Kardec colocou a seguinte frase: fora da caridade não há salvação? Lembram, né? Vocês têm noção da amplitude desse ensinamento? Ou a gente às vezes pensa que é só uma frase bonitinha para eu colocar nos meus stories? Veja só. Fora da caridade não há salvação. Vou te mostrar um aspecto dessa frase que talvez você não conhecesse relacionado à depressão. 2 físicos quânticos da Universidade de Harvard, né? Os doutores David Bohm e Stewart Earth, eu não sei se é assim que soletra, me desculpe se eu errei, que não são religiosos, eles fizeram uma análise do cérebro e concluíram que os nossos neurônios cerebrais, quando são estimulados por pensamentos saudáveis, e o que são pensamentos saudáveis? Aqueles advindos da prática do bem, da caridade, o amor, o perdão, a solidariedade. Todas as vezes que os nossos neurônios cerebrais são estimulados por esse tipo de pensamento, eles emitem ondas carregadas de fótons. Guarde essa informação. Mas se o indivíduo tem pensamentos orgulhosos, egoístas, violentos, de ódio, os neurônios produzem ondas semelhantes ao elétron. E qual a diferença do fóton com o elétron, Eduardo? O fóton, ele é um agregador de partículas que nos conduzem ao bem-estar. E o elétron é um desagregador dessas partículas, nos levando então ao mal-estar. Porque desagregando as partículas, eles ocasionam, como dissemos na análise médica, os transtornos das neurocomunicações, os transtornos cerebrais emocionais. Então, vocês estão vendo como é que é difícil dizer que se trata a depressão apenas com uma das 3 ferramentas?
Ou com a psiquiatria, ou com a psicologia, ou com a religiosidade? Precisa das três. Precisa das três, né? Toda enfermidade, ela tem origem na alma humana. Tem origem no espírito. Se não for nessa vida, é na outra. Vocês querem ver uma outra prova científica da eficácia da espiritualidade no tratamento contra a depressão? Eu tive a alegria de conhecer um professor psiquiatra chamado Alexander Almeida, né, da Faculdade de Medicina de Juiz de Fora. Ele também é coordenador da seção em Religião e Espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria. Tem um canal lindo no YouTube. Depois eu posto para vocês verem nos stories. E ele traz dados científicos interessantíssimos sobre a correlação entre depressão e espiritualidade. Ele diz que num estudo, né, com quase 100 mil pessoas, ficou comprovado que a religiosidade está diretamente relacionada com níveis menores de depressão. E o mais interessante é que o aspecto de maior impacto positivo nesse quadro é quando a pessoa identifica na religiosidade dela o principal motivo da sua vida para lidar com as situações que acontecem. Ou seja, quando a pessoa vê na religião uma bússola que mostra qual a direção que ela deve seguir, né? E no caso, gente, apesar desse médico ser espírita, ele não falava exclusivamente da religião espírita. Pode ser a sua religião, se você não é espírita. O importante é que a raiz da religião seja Jesus, né? Ou os ensinamentos morais parecidos com o dele, como no caso dos nossos irmãos budistas, por exemplo, né? Recentemente, esse mesmo médico diz que publicou, né, nos Estados Unidos uma pesquisa muito importante sobre religiosidade e depressão. E aqui eu quero falar especialmente para os papais, tá? Para os papais, para as vovós. Eles acompanharam por 10 anos seguidos um grupo de crianças de 9 a 10 anos. E nesse grupo eles procuraram investigar de que forma a religiosidade iria influenciar essas crianças com 10 anos de idade a se tornarem mais ou menos vulneráveis à depressão. Depois de passados 10, 11 anos do início dessa pesquisa com essas crianças, eles encontraram o seguinte dado. Olha só que impressionante. Dentre as crianças que eram filhos de pais com depressão, ou seja, elas já tinham 2 vezes mais chance de desenvolver a depressão, isso é comprovado geneticamente, aquelas crianças que afirmaram, que disseram aos 10 anos de idade que a religião era algo muito importante na vida delas, elas tiveram 10 vezes menos chance de desenvolver a depressão até a vida adulta. Vocês entenderam? A criança que com 10 anos tinha uma consciência de que a religião era importante para ela, tinha 10 vezes menos chance de se tornar um adulto depressivo. Olha a importância da religião. Ah, mas isso é coincidência, Eduardo? Coincidência? Olha o que constatou nessa próxima pesquisa. Eles foram pesquisar o cérebro desse tipo de criança que não havia se tornado um adulto depressivo. E sabe o que eles encontraram? Encontraram uma diferença fisiológica. O córtex, né, que é aquela camada mais externa do cérebro, ele era mais espesso, mais grossinho no grupo daqueles que não desenvolveram a depressão, né? Então, os religiosos, eles apresentavam uma espessura do córtex maior e, consequentemente, tinham menos probabilidade de desenvolver a depressão. Vocês têm noção, gente, da relevância dessa informação? Do que comprova essa informação em termos de espiritualidade, do quanto é importante a comunhão com Deus para a saúde, para a qualidade de vida emocional, mental do nosso ser? E para acabar essa questão de pesquisa, eles fizeram uma pesquisa com 87 pacientes depressivos acima de 60 anos, né? E mostrou que aqueles que tinham o hábito da religião, o hábito da prática religiosa, eles tinham uma taxa
de superação desse momento da depressão que ia de 60% o quadro de recuperação, né? Ou seja, enquanto aqueles idosos em depressão, né, acima de 60 anos, que não frequentavam uma religião, que não trabalhavam de forma voluntária dentro da religião, eles tiveram uma alta, né, no valor de 35% dos pacientes internados. Aqueles que tinham o exercício constante da religiosidade apresentaram uma alta de 60%, quase o dobro, quase o dobro. Então, a religiosidade é um atributo fundamental, né? Mas e o espiritismo, Eduardo? Eu sou espírita, preciso falar sobre o espiritismo, né? Como que o espiritismo colabora para esse processo? Para mim, uma das principais colaborações do espiritismo é no despertar da consciência para a importância da nossa reforma íntima. Muita gente confunde reforma íntima com tortura íntima. Uma coisa é bem diferente da outra, né? Não é se torturar, não é se culpar, não é se martirizar. Eu tenho uma amiga que disse assim outro dia para mim: Eduardo, eu até gosto do espiritismo, mas vocês são muito, sei lá, parece que vocês andam com um chicote a todo instante, se autoflagelando. Eu entendi, talvez ela tenha ouvido alguém falar de uma forma pesada sobre essa questão da reforma íntima. Mas o nosso chicote é a nossa consciência. É a nossa consciência, que não deve ser utilizada para se culpar, mas para sair do ócio evolutivo, né? E é como muito bem diz Joana de Ângeles, o ser consciente, ele não se julga, ele não se culpa, ele não se justifica, ele apenas se transforma. É olhar para frente, olhar para frente. O que eu fui, passado já ficou para trás. E o que não foi luz dentro de mim, a gente refaz, né? Já diria a canção. Então, veja como é libertador, meus irmãos, saber que a cada dia eu tenho uma página que me permite reescrever toda a minha história. Eu me recordo de Dimas, né? Todas as vezes que vem um processo de culpa, recorde-se também de Dimas, o bom ladrão, que na hora derradeira, se arrependendo profundamente dos teus erros, aquele que foi crucificado lá de Jesus, ele diz a Jesus: Senhor, num gesto de humildade, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: ainda hoje, Dimas, estará comigo no meu reino. E eu até me emociono, eu amo essa passagem. E qual é o reino que Jesus falava? É o reino da consciência tranquila. Esse é o reino, né? Por isso que Joana de Ângeles tem uma importante abordagem sobre o tema, quando ela diz que quem traz esculpida, ela usa essa palavra, no perispírito o processo da culpa pelos erros do passado, seja dessa ou da outra vida, tem uma séria predisposição ao desenvolvimento do quadro depressivo, né? Então, meu irmão, minha irmã, se você está depressivo, primeiro você precisa abandonar o processo da culpa. Primeiro você precisa aceitar a ajuda para abandonar esse processo, se for o seu caso. Se não for, precisa aceitar o tratamento, deixar o orgulho de lado e se fechar para balanço. Você precisa entender que a depressão não é um ponto final na sua vida. Porque tem muita gente que fala assim: Eduardo, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho 30 e poucos anos, a minha vida está passando e eu tive que parar para tratar de uma depressão. Não é um ponto final, meu irmão. É uma vírgula que está te convidando para pedir um tempo para si mesmo, para se olhar. Eu tenho uma amiga querida que venceu um processo depressivo terrível, grave. Foram 5 anos de processo depressivo. E ontem, colhendo o testemunho dela para falar um pouquinho para vocês, ela me disse algo que me marcou demais. Ela disse assim: Eduardo, só Deus sabe o quanto foi difícil para mim.
vencer esse processo. Só a minha família, o que eu sofri, sem vontade nem de tomar um banho, na minha cama, no escuro, com medo de tudo, com pavor de tudo. Mas eu digo para você, se eu tivesse que passar por tudo que eu passei para poder crescer o que eu cresci, eu passaria de novo. Meus irmãos, mar calmo não faz bom marinheiro. Então, depressão a gente vence com 2 P's, com persistência e com paciência. Mesmo que você tenha iniciado, por exemplo, ou inicie um tratamento e não esteja sentindo a melhora nenhuma no primeiro instante, insista. Tem medicamentos que a gente sabe que demora talvez 1 mês para fazer efeito. E quando você estiver naqueles dias em que você tiver vontade de desistir, nos dias difíceis, e vão vir dias difíceis assim, pense, pelas pessoas que me amam, eu vou levantar dessa cama e eu vou fazer o sacrifício de ir em mais uma consulta no médico, de ir em mais uma consulta na psicóloga, de ir mais um dia tomar um passe, ou ir na igreja, na missa. Você merece. Faça isso pelas pessoas que amam e por você também. Mas Eduardo, para você, qual seria a principal contribuição do Espiritismo no combate à depressão, além dessa que você citou? Para mim, a principal contribuição, sem dúvida nenhuma, é a forma como o Espiritismo traz um sentido para as nossas vidas. Porque o vazio existencial é talvez o que mais contribui para o desenvolvimento do processo depressivo nessa vida, principalmente nessa geração que está vindo. Eu trabalho com jovens há muito tempo e eu vejo muito o seguinte discurso: eu não sei para que eu vivo, eu não sei para que eu sirvo, não sei nem para que eu estou fazendo aqui. É o que eu mais vejo, gente. O que eu mais vejo. E essas perguntas são perguntas típicas de pessoas em processo depressivo, que perderam o ânimo de viver. Então, no meu caso, tá? Não estou dizendo que é a melhor religião, pelo amor de Deus. A melhor religião é a que te faz melhor. Mas no meu caso, como espírita, eu enxergo que a doutrina espírita e os seus princípios, a reencarnação, a compreensão da expiação, a evolução espiritual, o entendimento da visão de um Deus amoroso e não punitivo, com tudo isso a gente começa a sentir um impulso novo no desejo de viver. Porque tudo começa a fazer sentido diante de uma nova compreensão da vida. E aí, a gente consegue também dar um sentido para a nossa existência. E, consequentemente, a gente sai do processo depressivo. Porque começa a fazer sentido a nossa existência. Vocês entenderam? Isso não necessariamente o Espiritismo vai trazer como única opção. Tem pessoa que encontra a resposta no protestantismo, no catolicismo, sem problema. Vai, se integra nas atividades do teu pastor, ou faça parte do trabalho com o padre. Trabalhe na casa espírita, nem que seja para você carregar o copinho, nem que seja para você passar uma flanelinha na cadeira. Todo trabalho é digno. Eu, particularmente, me identifiquei com a doutrina espírita porque ela me trouxe respostas para as minhas perguntas, principalmente com relação a mim mesmo. Mas cada um tem sua identificação. E você, que convive com um depressivo, né? É importantíssimo que você não tenha o comportamento da crítica, da ofensa, sabe? Aquela frase que a gente diz, às vezes até com boa intenção, mas assim, você não vai sair dessa cama? Você não sai desse quarto? Se você continuar assim, seu marido vai te deixar, vai te trocar. Homem não aguenta isso não. A vida está passando. Não façam isso, pelo amor de Deus, meus irmãos. Isso é uma ausência de caridade imensa. Use frases positivas com o depressivo. Por exemplo, minha filha,
eu sei que você está aí na cama, mas hoje a mamãe vai fazer um bolo. Você não quer me ajudar? Nem que for para levar a cenoura para ela ralar lá na cama. Pequeninas funções, minúsculas mesmo, para que o depressivo se sinta útil. Tem um psiquiatra americano muito famoso, ele é uma referência mundial na hipnose aplicada à psicoterapia, já falecido, chamado Milton Erickson. E ele conta uma história linda. Ele diz que ele foi contratado por uma família muito rica, né? E só que essa família disse para ele que precisava de tomar conta de um dos membros da família, que era uma viúva de meia idade, um processo depressivo terrível. E disse para ele, falou assim, você só não pode falar que você é psiquiatra, porque esse negócio de psiquiatra a gente não quer que mancha a imagem da família, né? Pensando que tem alguém doido. E ele disse, não, se não for para dizer a verdade sobre o que eu sou, vou. Então eles tiveram que ceder, né? E então ele foi fazer a visita. E chegou lá e se deparou, né, com essa viúva, uma casa imensa, né, um palácio. E aí começou a conversar com ela, disse, olha, eu sou um médico, psiquiatra, e eu vim aqui hoje para te ajudar a vencer essa sua depressão. E ela começou a conversar, a se apresentar, e ele disse, olha, antes da gente começar o nosso tratamento, eu gostaria de pedir a sua autorização se eu posso conhecer a sua casa, se eu posso andar pela sua casa para ver como é que é. Ele falou, não, pois não. Então ele foi andar pela casa dela, acompanhado de um dos empregados. E então ele começou a observar o quanto eram cinzas, né, os cômodos, não havia cor, era uma coisa triste. E passando pela mesa da cozinha, ele observou um calhamaço de cartas, né? E ele perguntou, né, para um dos empregados, falou, mas o que são essas cartas, né? Ele falou, isso tudo são convites que ela recebe, é uma dama da alta sociedade, recebe convite de tudo quanto é lugar, só que ela não abre nenhum. E ele disse, estranho, né? E então ele andou um pouco mais e se deparou com um jardim de inverno. E nesse jardim de inverno era uma exceção à casa toda, porque lá tinha cor. Tinham lindas violetas, né? E ele diz que ele perguntou, né, para esse empregado, falou, mas e essas violetas aqui? Ele falou, não, essas violetas é ela que planta, né? Isso aqui é a única coisa que ela faz da vida. Ela se levanta uma vez por dia para vir aguar as violetas dela. Ele disse, então tá bom. Ele voltou para o quarto, encontrou com ela e disse, olha, eu estou indo embora, tá? Ela disse, mas como? Você não vai me ministrar nenhum medicamento? Não, você não precisa. Mas como não precisa? Eu estou em depressão? Não, eu volto daqui uma semana. Então, ele voltou àquele lugar, àquela casa, e conversou com ela. Falou assim, olha, hoje eu não vim como médico. Eu vim como um amigo. Eu vim como um amigo que vai te dar um conselho. Se você quiser seguir esse conselho ou não, é uma opção sua. Mas você aceita o meu conselho? Claro que eu aceito. Para sair dessa cama. Ele disse o seguinte, falou assim, olha, eu vi naquele dia que eu andei pela sua casa que haviam cartas, convites em cima da mesa que você nunca tinha aberto antes, né? Ela disse, realmente, eu não tenho nem ano para abrir. Falou assim, pois é, mas é muito deselegante, né, você receber um convite e sequer responder. Eu entendo que você não tenha condições físicas de ir até as festas que te convidam, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um conselho. Para cada carta que você receber, você vai mandar, né, agradecendo o convite, mas você vai mandar um vasinho de violeta dessas que você tem. Você acha que você pode fazer isso? Posso. Isso eu posso. Então ele pegou, saiu e disse para toda a família que enviassem convites para ela no maior número possível, para a família, para os amigos, para todas as pessoas que gostavam dela. Ela começou a receber um calhamaço de cartas. E para cada carta ela ia lá, agradecia o convite e enviava um vasinho de violeta. Só que aí o que aconteceu? O jardim de inverno começou a ficar desabastecido. E aí ela teve que sair para comprar novas sementes, né? Novas mudinhas.
Então, ela foi forçada a sair de lá, da cama dela. E tinha que sair 2, 3 vezes por dia. E o que aconteceu? Ela venceu a depressão. Uma depressão profunda. Por quê? Por uma simples atividade que ela passou a fazer. Um trabalho no bem, um gesto mínimo que seja. Ela se sentiu útil. Ela se sentiu útil. Então, convide o depressivo a ter um gesto mínimo que seja. Mas cuidado ao falar. Não vai dizer assim, por exemplo, você está depressivo, então eu vou te levar para um hospital para você visitar gente doente, para você ver como tem gente muito pior que você que está querendo viver. Não faz isso. Isso é agressivo, né? O depressivo já está trazendo em si a culpa por estar naquela situação. Ele não queria estar ali, lembra? Ele só não encontra meios de sair. Então ofereça esses meios. Fale, por exemplo, olha, vamos comigo fazer um trabalho de sopa? Eu tenho certeza que vai te fazer bem. E eu vou estar com você. Não precisa ter medo. Se você não sentir bem, a gente vem embora e tenta outra vez. Mas eu não quero sair de casa. Então vamos aprender a costurar um sapatinho para criança? Vamos fazer uma campanha de brinquedo? Vamos fazer um bolinho para a gente levar no lar de idosos? O depressivo precisa se sentir útil. Lembra? Dar sentido à vida. Ter razão de viver, precisa colocar em movimento as forças da alma. Então, o maior inimigo da depressão, ao lado do sentimento de inutilidade, também talvez seja a ausência da fé, né? Não a fé religiosa, mas a fé que me traz a certeza de que eu estou exatamente no lugar em que eu deveria estar. Né? Experienciando exatamente o que eu preciso experienciar. E o grande X da questão é o olhar que eu tenho diante disso. Sabe quando a gente fala assim, por que meu marido me deixou? Por que meu filho desencarnou? Por que esse AVC que paralisou parte do meu corpo? Por que eu perdi o emprego? Por que as coisas dão certo para aquela pessoa, não faz nada de certo? E eu, que faço tudo de certo, nada dá certo para mim. Por quê? Por quê? Por quê? E nunca para quê? Nunca para quê? Percebam a diferença que faz quando eu mudo um pronome na minha vida. Em vez de dizer assim, por que isso aconteceu comigo? Para que isso aconteceu comigo? O que a vida quer me ensinar? Por que essa doença surgiu agora? Para que essa doença surgiu agora? Por que eu tive que perder um filho nessa altura da minha vida? Para que eu tive que perder um filho nessa altura da vida? A implantação do para quê muitas vezes implica na modificação do olhar que eu tenho sobre a vida e sobre mim mesmo, ressignificando tudo aquilo que me acontece. E aí eu compreendo o processo de expiação e provas e passo a desenvolver uma habilidade de trazer para a minha vida novas pessoas, novas informações, novas leituras, novos hábitos, né? E começo a alterar o que está dentro de mim. E alterando o que está dentro de mim, eu também altero a forma como eu enxergo o mundo que está fora de mim. Fora de mim. E por consequência, o que era motivo para desistir pode se transformar em motivo para escolher viver. O que era reclamação, o que era ingratidão, pode se transformar em gratidão. Muito obrigado, Deus, por essa doença, porque através dela eu tenho certeza que eu vou despertar minha fé. Muito obrigado, Deus, por essa perda, porque com ela eu aprendi que ninguém é dono de ninguém. E por isso eu vou valorizar os meus relacionamentos como nunca valorizei antes. Muito obrigado por esse não que a vida hoje me oferece, porque amanhã, pelo teu amor, eu tenho certeza que esse não vai se transformar num sim. Tudo que eu disse para vocês aqui eu passei na minha vida. Tudo. E tudo é real. Viu? Então, você, independente de ter ou não depressão,
mas especialmente para aqueles que experienciam a depressão, aprenda a celebrar as pequenas vitórias sobre a depressão, né? Ontem eu não consegui sair da cama, mas hoje eu saí da cama. Hoje eu saí da cama e eu tive coragem de ir até a janela. Hoje eu saí da cama, olhei pela janela e eu consegui tomar um banho. Hoje eu saí da cama, olhei pela janela, tomei um banho. E por muito tempo que eu não fazia, hoje eu consegui fazer uma prece. Não tenha vergonha, meu irmão, de serem passos de formiga. O importante, é caminhar. Porque a hora que a gente vê a formiguinha que anda devagarzinho, já está lá na frente. Já está lá na frente. Então, é isso, né? É isso. Eu sei que eu não consegui responder a todas as perguntas que me enviaram, tá? Quem me mandou pergunta pelo direct, eu vou responder uma por uma, tá bom? E agora eu gostaria de encerrar com uma canção. E durante essa canção, eu gostaria que a gente olhasse para dentro de nós. Se olhasse com muito amor, com muito acolhimento. Olhasse para dentro de si. E durante a execução dessa canção, eu vou pedir para que você, de olhos fechados, mentalize uma luz te envolvendo e que você, durante a canção toda, fique abraçado consigo mesmo, assim, abraçado consigo mesmo, num gesto de acolhimento, de amor, de autopertencimento, de ciência de que você é centelha divina e que você é capaz de vencer tudo. Tudo. Basta se amar. Basta se conectar com Jesus. Se permita uma segunda chance. Então feche seus olhos. Se concentre na letra da canção. Se abrace. E preste atenção na mensagem que vai para sua alma. Olha, tudo tem um motivo de ser. Nada existe sem um porquê. Mesmo que não consigas achar, a justiça não falha jamais. E a verdade não tem medo de nós. Note as razões elevadas da dor, fazendo você refletir sobre coisas que nunca pensou e que agora não pode evitar. O amor transforma. É só querer se amar. Se abrace, veja bem, o destino é feito por nós. Somos deuses capazes de tudo alcançar. E você é alma querida demais. Não se entregue, confie na força que traz. A essência do amor está em nós. Sinta, viva. A fé conduz à paz,
consolo e paz. Sinta, viva, lá, 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 ué, lá, lá, lá. Coragem, meu irmão, minha irmã. Você e eu somos centelhas divinas com potencial infinito para superar qualquer dor. Não duvide da força que traz em cada célula do teu ser. Estamos juntos. Muita luz, muita paz. Obrigado por nos acompanhar. Se permita, se conceda sempre uma nova chance de ser feliz. Com muito amor no seu coração, a gente encerra. Veja bem, o destino é feito por nós. Somos deuses capazes de tudo alcançar. E você é alma querida demais. Não se entregue, não. Confie na força que traz. A essência do amor está em nós. Sinta, viva. A fé conduz à paz, consolo e paz. Sinta, viva. Verde luz no seu coração.